Olá, boa noite a todos. Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Hoje, como alguns de vocês sabem, eu estive na Áustria nos últimos 4, 5 dias, numa formação na qual incluiu alguns médicos. E eu trouxe de lá algumas histórias que tomei nota, de alguns resultados de saúde e mais algumas novidades que os médicos falaram. E eu hoje vou partilhar um bocadinho da minha experiência lá com todos vocês, que devem estar também curiosos para saber algumas coisas. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Ora, olá Joana Pereira, olá Lucília, olá António Pedro, Sana Barros, Celeste, Teles, Maria do Céu, Natália Mendes, Teresa Neves, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá Maria Martins, olá Fátima Laranjeira, olá Luís da Fonseca, bem-vindos a todos, olá Anabela Vieira, bem-vinda também. E beijinhos, Maria do Céu. Olá, Lucília. Obrigado pelos corações. Olá, Arminda. Bem-vinda também. Primeira sessão após uma nova formação. Olá, Fátima Laranjeira. Olá, Mabília. Olá, olá. Arminda. Olá, Lourenço. Um abraço também para aí. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Celeste. Como vocês sabem que eu anunciei, eu estive nos últimos dias, eu cheguei hoje à minha casa, eram umas 3 da tarde, de uma viagem que fiz até à Áustria, para ter formação de várias coisas, algumas com médicos, vários, e tenho algumas novidades. Vou partilhar convosco algumas das histórias que eu vi. Algumas coisas até eu fiquei impressionado. Muitas delas a mim não me impressionam porque eu já tenho muitos anos disto. Para mim não é novidade. Vocês, a maior parte de vocês fica impressionado na mesma porque são coisas que vocês nunca viram, nunca presenciaram. É natural. E já vou partilhar entretanto. Boa noite, Anabela Souza. Hello, Anel. Nice to see you here. O Anel é da Bósnia, e uma das histórias que eu vou partilhar aqui tem a ver com a cunhada dele. Tem uma história espetacular, que foi uma das que me impressionou, porque eu nestes anos todos nunca tinha visto o que aconteceu, já vou partilhar convosco. Olá Fátima Pedrosa, olá Maria Daniela, olá Antonieta Reis, olá Manuela Ferreira, olá José Carlos Moura, boa noite a todos, olá Maria Leonora. Sim, Maria Costa, olá. Correu tudo ótimo, fantástico, maravilhoso. Foram uns dias intensos, cansativos também. Vou começar por confessar os meus pecados. Já não é fácil no dia a dia a gente evitar uma série de coisas que a gente sabe que nos faz mal, e a viajar ainda é pior. Ficou extremamente difícil evitar o glúten, algum açúcar, porque, por exemplo, nos aeroportos é extremamente difícil encontrar este tipo de alimentos. Praticamente não há. Lá consegui, num dos aeroportos, comer alguma salada de frutas, uma coisa do género, mas realmente é complicado. É complicado evitar uma série de coisas. Pronto, cometi uma série de pecados que não devia. Depois também as companhias, o ir almoçar ou jantar a algum lado, para irmos todos juntos, para aproveitarmos o convívio, acaba sempre por ser um pouco... Não é impossível, mas
A vida em sociedade é mesmo assim, nós acabamos por ir atrás uns dos outros e fazemos coisas que não devemos. E eu também não sou perfeito, também fiz. O que é que eu fiz para compensar isso? Bebi muita água, tomei mais suplementos para o meu corpo aguentar e aguentei. E correu tudo bem. Isso é que interessa, correu tudo bem. Eu já vou partilhar algumas das histórias, portanto, bem-vindas a quem chegou e bem-vindos. Então, essa foi a parte mais difícil. A Áustria é um país com uma cultura diferente da nossa. Os 2 graus e 4 graus que eu apanhei lá à noite é muito menos frio que aqui. Já quando cheguei aqui à minha cidade tive frio. Lá andei mais ou menos vestido da mesma maneira, só tive foi calor. É um frio diferente, é um frio mais seco, não se sente. A cultura deles eu achei impressionante, nunca tinha estado, já me tinham dito, mas eu nunca tinha estado lá. Por exemplo, eles não, ninguém manda papéis para o chão, na rua, não se vê um papel no chão, e eu não vi ninguém a fazer limpeza de ruas, de noite, como nós temos no nosso país. Foi uma das diferenças culturais que eu realmente reparei. Não há papéis, não há lixo no chão, não vi em lado nenhum, nem no evento. As pessoas são todas civilizadas, fizeram lixo, trazem e metem no caixote de lixo. São coisas que nós aqui nem sempre vemos, mas pronto, foi uma experiência gira. É sempre bom viajar, largar os horizontes. A nossa mente, quando se abre, nunca mais volta ao tamanho original. E são sempre experiências positivas. Aliás, todas as experiências são positivas, mesmo aquelas que nós mesmo aquelas experiências que nós colocamos emoções negativas, são sempre positivas, porque são sempre aprendizagens. As experiências não são positivas nem negativas, na realidade, tem a ver com a carga emocional que nós colocamos nelas. E tudo são experiências, tudo são aprendizagens. Depende sempre do paradigma, da forma como nós olhamos para as coisas. O evento foi relacionado com várias coisas. Eu vou só aqui falar de algumas histórias que eu vi relacionadas com saúde. Hoje vou falar sobre isso. Depois, noutros vídeos mais à frente, vou falar de outros temas que também foram falados de extrema importância, mais a ver com psicologia e outras coisas. Como vocês sabem, quem me segue há algum tempo sabe que eu já estou nestas andanças das medicinas alternativas, naturais, das vitaminas, etc., desde 1997. Já ajudei muita gente com todo o tipo de problemas de saúde. A maior parte das doenças são reversíveis, mas existe uma particularmente que eu nunca tinha visto. Reversão a 100%. Aliás, vocês já me ouviram aqui dizer que diabetes tipo 2 é reversível a 100%. Mas diabetes tipo 1 não. Vocês já me ouviram aqui dizer isto. Mas a cunhada do Abel que estava aqui ainda agora a assistir ao vídeo, ele não percebe português, mas foi uma das pessoas que eu conheci lá, da Bósnia, tem uma cunhada mais nova com 16 anos, uma adolescente, com diabetes tipo 1. E eles colocaram a miúda, a teenager, a usar esta suplementação, que eu também uso e que alguns de vocês também usam. E passado realmente alguns meses, a miúda ficou completamente livre de insulina. Isto é uma coisa que eu nunca tinha visto no diabetes tipo 1. No 2, já vi muitas vezes, é mais fácil do que parece. No diabetes tipo 1, nunca tinha visto realmente. E ela falou, eu tive a oportunidade até de estar a tomar café com ela, com a irmã dela e com ele, com o marido dela, e estarmos a conversar sobre os pormenores, como é que tinha sido, etc. Ela chegou a uma altura que ficou livre da insulina, mas passado algum tempo, como é uma adolescente e gosta de fazer aquelas coisas que os adolescentes fazem, como beber uns copos, refrigerantes, fast food, esse tipo de coisas, o problema voltou outra vez. Mas o ponto positivo é que, afinal,
é possível também no diabetes tipo 1. Tá? Com bastantes cuidados em relação ao que se come, com uns bons suplementos, consegue-se. Era uma coisa que eu não sabia, nunca tinha visto. Foi uma das histórias que mais me impressionou, foi esta. Porque é uma coisa que eu nunca tinha visto. Tá? Das outras todas, foram dezenas de histórias diferentes, dezenas de pessoas diferentes que eu conheci também e que tive a oportunidade de perguntar quais eram os resultados que eles tinham. Realmente foi fantástico. Houve uma outra senhora, esta chama-se Liz, nem sei ler isto, Lysagan. Esta é da Noruega, uma senhora assim já com mais alguma idade, à volta dos 60 anos, salvo erro, que teve cancro, fez quimioterapia, diabetes tipo 2 e também mudou alguns hábitos, começou a usar esta suplementação. Um dos tumores mais pequeninos que ela tinha desapareceu num mês. E em 8 meses, ela tinha vários tumores espalhados pelo corpo todo. Em 8 meses, com resultados médicos, 0% de tumores. Acabou por desaparecer tudo. Da mesma forma que o corpo os fabrica, da mesma forma os elimina, se tiver os ingredientes certos. Pronto, foi uma história também que me impressiona sempre quando são estas doenças que nos dizem que a única solução é fazer químios, etc. Na realidade isso não é verdade. Eu já vi centenas de histórias deste género. Pronto, isto foi uma senhora que foi ao palco também e que foi contar a experiência dela. Portanto, os diabetes tipo 2 foi uma coisa que foi rápida a desaparecer. Os tumores, um desapareceu, o mais pequenino que ela tinha desapareceu num mês, que foi na altura que ela fez o exame, coincidiu ser um mês, mais ou menos, depois, e depois, 8 meses depois, quando voltou a fazer um outro exame, não estava lá nada. E ela tinha bastantes tumores espalhados pelo corpo todo. Tá? Portanto, são estas histórias. Atenção que não há aqui curas milagrosas para nada. Eu volto a referir, não existem curas milagrosas para nada. É sempre um conjunto de hábitos, de pensamento positivo, de hábitos de água, de hábitos de alimentação, de hábitos de estilo de vida e de boa suplementação. Está bem? Às vezes as pessoas acham que eu tenho curas milagrosas para tudo, não é verdade? Está bem? É assim um conjunto de hábitos que pode fazer grande diferença na qualidade de vida de qualquer pessoa. Depois, agora vou falar realmente da médica. Tive a oportunidade até de tirar uma fotografia com a médica principal, é a doutora Christina Cook, que é a chefe do conselho científico de quem faz estes suplementos que eu uso. E houve uma coisa que me impressionou nesta médica, porque não é comum ver os médicos a falar destas coisas. Ela falou do poder da energia positiva. Ela diz que, além de estudar a ciência dos ingredientes, dos suplementos, etc., das plantas, ela estuda a energia das plantas e das pessoas. Até que ponto é que a energia das plantas e a sinergia da mistura de algumas plantas pode afetar a energia das pessoas. Isto é uma coisa que não é muito comum ver, quer dizer, nos nossos médicos, eles nem sequer têm abertura para estas coisas. Mas ela própria estuda. Além disso, ela anunciou uma coisa espetacular, que é, ela vai publicar, está neste momento a ser estudado, a utilização destes suplementos em pessoas para que no futuro seja publicado, e ela, como é médica, ela pode fazer isso, é ela que está a pagar do bolso dela, fazer este tipo de estudos sobre alimentos não dá lucro a ninguém, não dá lucro às indústrias de doença, e ela está a pagar do bolso dela para poder publicar artigos científicos em relação a isto. Em relação a isto é o quê? São várias doenças, ela falou de psoríase, de cancros, de diabetes e de mais algumas que eu agora não me recordo.
não tive, também aquilo era em inglês, acabei por não conseguir apontar tudo, né? Que às vezes a gente a pensar em inglês e depois traduzir para português, perde-se um bocadinho as coisas, mas ela falou que isto já está a acontecer, os estudos já estão a acontecer em grupos de pessoas, tá? Que estão a usar os suplementos durante 90 dias, com alguns hábitos, de maneira que se possa chegar ao final de 90 dias e que se diga, por exemplo, em 100 pessoas que tinham, vamos supor, diabetes tipo 2, vamos supor, em 100 pessoas, X% ficaram totalmente livres da doença, por exemplo, e depois outros X% ficaram melhores e outros X% não aconteceu nada. Por exemplo, é este tipo de publicação científica que ela vai fazer. E isso não existe sequer. Estudos em humanos com este tipo de coisas para ser publicados em revistas científicas, isto não existe. Vai passar a existir daqui a uns meses. O que é ótimo, porque muita gente é cética em relação a estas coisas, é perfeitamente normal. Muita gente quer sempre ter uma parte científica, tem medos, etc. E vai passar a haver estudos científicos. Já existia um estudo já tem há vários anos até, a microscópio, mesmo, em que se vê 15 minutos depois de usar as células, os glóbulos vermelhos e brancos, a reajustarem-se na corrente sanguínea, isto é visto a microscópio, em que uma pessoa 2 horas depois de usar o sangue está completamente a funcionar bem, tá? E depois começa a fazer as funções que tem que fazer e quer corrigir o que está errado no corpo. Isso já existe na internet, até está tudo em inglês, mas existe, mesmo visto a microscópio, a forma como o sangue se organiza, reorganiza e começa a ficar bom. Mas pronto, estas são as melhores novidades que esta médica deu em relação a estas coisas. Portanto, estudar plantas e estudar a energia das plantas e fazer estudos em pessoas para ter provas científicas realmente da eficácia que todos nós que usamos, ou a maior parte pelo menos que usamos, sentimos a diferença. Mas uma coisa é a gente sentir, outra coisa é depois podermos mostrar provas aos outros, né? Porque isto é assim mesmo, é pessoa a pessoa, vamos espalhando a mensagem e mais pessoas vão ficando curiosas e mais pessoas vão melhorando a qualidade de vida, que é esse o objetivo principal destas coisas. É todos nós podermos viver melhor, com menos doenças. É o que todos nós queremos, na realidade é isso mesmo, vivermos com qualidade de vida. A doutora Christina Koch vai fazer uma coisa também que nunca fez, e eu vou ser o privilegiado aqui em Portugal, porque ela falou que vai escolher um dos líderes em cada país para todos os meses podermos ter uma conversa de alguns minutos de esclarecimento, tirar dúvidas, alguma coisa desse género. E visto que eu sou o único português que lá fui, portanto, em Portugal vou ser eu, vou ter contacto direto com a médica mensalmente para poder tirar dúvidas, para poder sugerir coisas, etc. Esse tipo de coisas é fantástico. Eu poder ter um contacto direto com uma pessoa com este tipo de conhecimento, não é? Portanto, vai ser bom para mim e para vocês também, porque já sabem que eu depois venho aqui e vou partilhando estes conhecimentos de saúde. Portanto, acho que é uma coisa realmente fantástica. Eu já passei por várias formações com médicos, já tive a oportunidade de falar com alguns deles nessas formações, as coisas de 5 minutos, 10 minutos, nunca dá para muito mais, eles são pessoas ocupadas, etc. É um privilégio poder ter a honra de poder falar com ela mensalmente para poder tirar dúvidas, aprender mais sobre saúde. Tá? Ela houve uma coisa que se falou também
em relação, portanto, à parte financeira. Portanto, este tipo de coisas nem sempre são muito baratas. Há países que têm uma economia ainda muito mais baixa que a nossa. O nosso país às vezes não é fácil, quanto mais noutros países onde as pessoas ganham menos, e isto é mais ou menos, o preço é igual, por exemplo, nos países todos da Europa, e nós somos um dos países que temos os impostos maiores, somos sempre prejudicados por causa disso. Mas ela falou que contou mesmo histórias de um país também, uma economia muito baixa, em que uma mãe que queria dar, tinha os filhos com várias doenças, e ela própria também, em que queria dar esta nutrição às crianças, e que comprar só para uma pessoa ela conseguia, agora comprar para quatro, economicamente ela não conseguia. Então ela comprou, e o que é que ela fez? Em vez de dar uma embalagem inteira, dava uma colher de sopa, uma colher de chá, peço desculpa, uma colher de chá a cada uma das crianças, diariamente. E mesmo com menos quantidade do que seria o recomendado, todas elas melhoraram. Todas elas melhoraram. Com uma colher de chá apenas. É boa nutrição. Tá? Boa nutrição tem um poder enorme, e às vezes mais vale tomar menos quantidade, mas usar alguma coisa, do que não fazer nada e dizer que as coisas são caras e estar à espera que o governo ajude nestas coisas, que nunca vai ajudar, infelizmente. Tá? Pronto, em relação à médica, temos isto. Depois teve também lá um médico, que vou tentar ler o nome dele, é o gastroenterologista, pronto, é um médico da parte digestiva, digamos assim. É o médico mais famoso da Hungria, é o Dr. Norbert Kettskes, não sei pronunciar isto de outra maneira. É um médico que conheceu a empresa como cliente, e que depois decidiu começar a experimentar nos doentes dele. Então ele tem, nos últimos 4 anos ou 5, ele tem experiência com mais de 6.000 pessoas. Ele experimentou em 6.000 pacientes dele. Todos com resultados espetaculares. Ele inclusive até criou uma forma para, por exemplo, quem é atleta profissional, os atletas profissionais, também teve lá um campeão de boxe, a partilhar também a experiência dele. Ele ensinou como é que um desportista poderá usar os suplementos de uma forma a aumentar a performance física, né? E a recuperação depois dos jogos, treinos, seja do que desporto for. Que realmente também foi espetacular. E pronto, e estas são as notícias principais em relação àquilo da parte da saúde que eu tive lá. Alguns de vocês viram alguns vídeos que eu acabei por fazer lá. Eu encontrei lá uma meia portuguesa, ela não é portuguesa propriamente, a mãe é que é portuguesa, e eu encontrei lá, ela viu o cascol de Portugal que eu levei, e viu, ei, Portugal, e não sei o quê, pronto, criámos ali logo uma amizade. Ela também vem viver para Portugal agora, e eu acabei por até em 2 minutos fazer ali uma pequena entrevista, alguns de vocês devem ter visto, que é a Eliane, em que ela falou. Eu perguntei-lhe como é que ela tinha conhecido, qual tinha sido a experiência dela, em termos de porque a razão é que ela estava ali, e ela falou que tinha uma colite ulcerosa, que é uma ferida no cólon, no intestino, tá? E que ela já não sabia o que é que havia de comer, só comia frutas, etc. Foi a mãe dela que foi à procura de alguma coisa que a pudesse ajudar. E também tem, ou tinha, artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença do sistema imunitário, é uma coisa que dá para medir nas análises, e ela já foi fazer exames depois, e artrite reumatoide
não tem lá nada, os valores estão completamente normais, ela sente-se bem. Ela tem, neste momento tem 4 filhos, na altura tinha 3, ela nem da cama saía, ela nem da cama saía por causa da colite e por causa da artrite reumatoide. E pronto, é este o poder da nutrição. Ela contou, está em português, foi, salvo erro, foi na sexta ou no sábado, está aqui no meu perfil também, o vídeo com ela. E pronto, foi ela que falou na primeira pessoa e contou. E pronto, depois falei nos almoços, nos jantares, etc. Conheci gente de todos os países, vários países, da Ucrânia, da Hungria, da Bósnia, da Eslováquia, da Eslovénia, e por aí fora. Não há ninguém aqui em Portugal a promover isto, não há ninguém em Espanha, não há quase ninguém em lado nenhum daqui da Europa, a não ser, a não ser na Hungria, e depois há meia dúzia espalhados. Portanto, são boas notícias para quem se predispôs a vir trabalhar comigo já há algum tempo. Vai ser espetacular, portanto, nós temos aqui também uma oportunidade de nós portugueses fazermos uma marca no mundo inteiro nesta área, e é só aprendermos e pormos em prática, e realmente é fabuloso, 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 fabuloso. Tá? Portanto, estas eram as notícias assim, mais importantes que eu quis salientar hoje. Está bem? Vou só ver se há aqui alguma questão. Não sei se alguém fez aqui alguma questão. A Maria do Céu diz que excelente, que vai ajudar os céticos a pensar melhor. Sim, mas quem é cético também é cético em relação aos estudos científicos. Isso... Isto, na realidade, a gente só quando experimenta e tem os resultados é que as coisas começam a mudar. Maria Pinto diz, então a viagem correu bem? Correu bem, correu. Ainda estou em fase de recuperação, porque dormi pouco, dormi no avião, este tipo de coisas. É sempre um bocadinho cansativo, mas valeu a pena todo o esforço que eu fiz. Há aqui pessoas a pedir para eu mudar o horário dos vídeos. Se eu fosse a fazer isso nunca conseguia, porque há sempre alguém que o horário não dava jeito. Fica a repetição, está bem? E pronto, existem aqui algumas pessoas provavelmente que entraram em contacto comigo, não sei, na última quarta-feira, terça se calhar, e por aí fora nestes dias. Eu se calhar deixei alguma coisa para trás, é provável, porque fazer a mala, viajar, essas coisas todas retira sempre um bocadinho de tempo. Portanto, eu vou ter que dar aqui uma volta às mensagens, mas elas são muitas. Portanto, se alguém tem alguma coisa pendente comigo, que eu fiquei de ajudar, alguma coisa, por favor, volta a mandar uma mensagem, alguma coisa, porque eu posso ter passado alguma coisa, acontece. Já hoje dei por uma, uma coisa que já devia ter sido feita na terça-feira, e que só hoje é que eu dei por ela. Está bem? Portanto, peço desculpa, mas eu também estou... é muita gente a pedir ajuda. São muita gente a ter resultados, muita gente a pedir ajuda, e por isso mesmo eu vou deixar aqui uma mensagem, mais uma vez. Ninguém precisa de saber nada de especial sobre saúde para poder trabalhar a partir de casa, ganhar algum dinheiro, ou aquilo que quiserem, depende do esforço de cada um, mas eu preciso de ajuda para ajudar as pessoas. Eu cheguei a um ponto que eu tenho dezenas de pessoas ao mesmo tempo para ajudar, em que se está a tornar complicado gerir o tempo todo, e a única forma que eu tenho de conseguir continuar a ajudar toda a gente é eu ter alguém, que já tem alguns, que estou a treinar, para me ajudarem neste caminho. Portanto, se está aqui alguém que tenha pelo menos atitude positiva, que seja uma pessoa boa de coração, que gosta de ajudar os outros, e que tenha 1 ou 2 horas livres por dia ou 10 horas por semana, e que queira trabalhar a partir de casa e poder ganhar algum dinheiro, por favor,
Mandem uma mensagem, conversamos um bocadinho, mostro a informação, explico como é que é. Basicamente trabalhamos em conjunto. Não é preciso saber, não é preciso ser nenhum expert em saúde. Basicamente o tipo de trabalho será mandar mensagens e mandar informação às pessoas para me libertar um bocadinho dessa parte mais simples, mas que me tira algum tempo, para eu poder continuar a dar os treinos gratuitamente e poder fazer este tipo de coisas. Portanto, fica mais uma vez aqui o convite. Não é preciso ter nenhum tipo de conhecimento especial, é só preciso ser uma pessoa de bom coração, essencialmente, com atitude positiva e com vontade de aprender, porque tudo se aprende quando a gente quer. Quando a gente não quer, não aprende. Mas quando a gente quer, a gente aprende. Está bem? Há aqui alguém que está a dizer que temos que montar um consultório. Pois, se calhar, né? Se a pessoa montasse um consultório ainda era pior, ainda tinha menos tempo. Tá? É mais para eu descentralizar todas as tarefas que eu tenho. Porque há uma série de coisas que eu faço que, se eu tiver alguém que me ajude, é simples, são coisas simples, é só quem me está a ajudar, basicamente, direciona a informação. As pessoas têm dúvidas, existe informação compilada em documentos, em vídeos, etc., em que, basicamente, as pessoas ajudam-me a enviar essa informação para as pessoas e isso liberta-me tempo para eu poder fazer mais vídeos aqui, para todos em conjunto podermos chegar a mais gente e, além disso, somos todos também recompensados por isso, por fazer bem aos outros. Portanto, acho que é tudo positivo para todos. Tá? Para quem precisa de ajuda e para quem gosta de ajudar também é muito, muito reconfortante a gente ver mensagens como, por exemplo, uma mensagem que eu recebi hoje, não sei se foi de manhã, se foi de tarde, foi quando eu liguei à internet, uma mensagem que eu recebi hoje de uma pessoa que me pediu ajuda por causa do pai com Alzheimer e com diabetes, etc. Em relação aos diabetes, no primeiro mês aquilo ficou tudo controlado, mas o Alzheimer é uma demência, não é? Mas a mensagem dizia assim: o meu pai, como é que era? O meu pai de antes quase que não se mexia e agora ele já vai dar não sei quantas voltas ali a uma coisa qualquer, em que já dá 4 ou 5 voltas. De antes não dava nenhuma, né? Agora já dá 4 ou 5 voltas e quando é chamado para vir comer já não quer, sente-se cheio de energia e anda ali à volta. Pronto, isto estamos a falar de 30 dias apenas. Pronto, e agora eles vão fazer novos testes neurológicos para verem realmente qual foi a evolução em termos neurológicos. É preciso fazer alguns testes, como por exemplo o do relógio, que uma vez também falei aqui, quando falei do Alzheimer, faz-se um teste do relógio para ver realmente o que é que melhorou. Porque há coisas que se nota logo, mas há coisas que só ao longo prazo é que se nota realmente a recuperação, as pessoas a melhorar. Tá? E nós recebermos este tipo de mensagens por termos sido apenas um intermediário na orientação do que é que a pessoa podia fazer de alternativo à medicina convencional, é muito gratificante. E este tipo de gratificação também vai acontecer com aqueles que vierem trabalhar comigo. Alguns já estão a começar, já estão a aprender, já estão a fazer, já estão a ajudar pessoas também e as pessoas já estão a agradecer também pequenas mudanças que acontecem em alguns dias a algumas pessoas, outras demoram mais tempo, depende sempre dos problemas, da dedicação de cada um, que isto não é só tomar vitaminas e é preciso mudar uma série de coisas. A principal é sempre beber água, que é sempre um problema. As pessoas não bebem água, depois o corpo não consegue fazer o que precisa de fazer por falta de água. E às vezes pode provocar problemas. A falta de água é que provoca os problemas. E o excesso de medicamentos, geralmente, é isso que cria muitos problemas. Ok. Olá a quem chegou. O fuso horário. Pois, e mudou a hora também dormi uma hora a menos. Também já não dormi muito, porque eu apanhei o voo muito cedo, depois foi muito tempo em Viena, e depois cheguei às 11h30 da noite ontem, e depois só cheguei a casa hoje às 3 da tarde. Portanto, podem imaginar que estas coisas todas... foi a Arminda que disse que tínhamos que montar um consultório.
A Arminda também é uma das pessoas que está a trabalhar na minha equipa, está bem? A ajudar outras pessoas, porque também ela própria teve resultados espetaculares. Ela um dia irá contar em público, se ela quiser. A Arminda está a oferecer ajuda, obrigado. E Maria Costa diz: eu tenho tempo, se o puder ajudar de alguma maneira, disponha. Com certeza, obrigado. Vamos falar depois. E olha, está aqui também uma ucraniana que eu conheci lá na festa, dada uma formação da Ucrânia. Hello, Svitlana Doroshenko. How are you? Nice to see you. Olá, Mário Correia. E pronto, e eram estas as novidades só que eu queria deixar aqui para hoje. Amanhã eu volto às 21 horas para mais um tema, ainda vou decidir qual. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Foi só partilhar algumas histórias destes resultados, destas coisas, dos médicos com que eu estive lá a aprender algumas coisas, só para vocês terem uma ideia. Claro que existe outro tipo de formação mais completa para quem está a trabalhar comigo, que são tipos de formações diferentes destas que eu dou aqui, tá? São direcionadas também para não só para a saúde, mas para outras coisas. E portanto, fica aqui o convite. Obrigado a todos pelos corações, pelos comentários, pelas partilhas. E um bem-aja a todos. E vemo-nos amanhã aqui às 21 horas. Tá? Beijinhos, abraços. Tchau, tchau. Até amanhã.